Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor essa palavra, precisamos da sua graça, da sua misericórdia renovada, para que a tua palavra fale profundamente aos nossos corações. Repreenda todo mal, toda ação do inimigo, e que o teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém? Eu estava lendo hoje cedo, quando Jesus foi preso, ele foi levado aos líderes, sacerdotes, e o sumo sacerdote interrogou Jesus. O sumo sacerdote vem e começa a interrogar Jesus, né? E ele diz assim: e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo e sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam. E nada disse em oculto. Para que me pergunta a mim? Pergunte aos que ouviram. Que é que lhes ensinei? Eis que eles sabem o que lhes tenho dito. E hoje de manhã eu estava lendo sobre esse texto, meditando nesse texto, e a gente percebe uma coisa. Jesus ia na sinagoga e no templo. Jesus não ia na sinagoga e no templo perder tempo, ficar com conversinha, ficar contando histórias. Jesus não ia na sinagoga e no templo para uma reunião semanal de cumprir tabela. Jesus ia no templo e na sinagoga fazer o quê? Ensinar. O ministério de Jesus era um ministério de ensino da palavra, certo? Então, ensinava. Hoje nós pegamos alguns temas e nos templos e nas igrejas, a gente pega e a gente começa a falar aquilo que nós queremos. Eu vou falar hoje sobre educação de filhos, sobre isso. Eu coloco temas e tal. Eu coloco falo sobre minhas experiências de vida, né? Eu realmente não gosto de pregação com um tema pré-estabelecido. Eu particularmente não gosto. Eu não gosto, né? Eu sempre gosto de deixar que Deus fale. Aí quando coloca tema eu vou, mas não fico muito à vontade não, e nem sempre eu sigo tema nenhum. Mas ali Jesus estava na sinagoga e no templo ensinando. Irmãos, nós precisamos voltar a ensinar a palavra. A gente vê que muitos cultos são performance em púlpitos, performance. Aí tem lá dança, tem lá coreografia, tem lá show de bandas, tem cultos que você vai que meio mundo canta. Canta a filha do pastor, o filho do pastor, o genro do pastor, o primo, o amigo daquele cara que está lá, do visitante. Vem um da outra igreja, canta todo mundo. Sobra 15 minutos para a palavra de Deus. Aí tem dança, tem teatro, tem tudo. Então a igreja virou um palco de apresentação de teatro, performance de dança, performance de músicos, não é? Performance disso, performance daquilo, e o ensino da palavra ficou limitado em 15 minutinhos, em alguns lugares, 30 minutos, ensino. Jesus não ia para o templo para mostrar performance de dança, performance de coreografia, performance de músicos, performance de pregadores. Não, Jesus ia para o templo para ensinar. Preste bem atenção nisso, isso nós temos que voltar a fazer. E Jesus lhe respondeu, porque eles questionavam Jesus sobre os discípulos e sobre a doutrina de Cristo. Que doutrina? Sobre a doutrina que Cristo ensinava. Jesus falou, eu falei abertamente. Outra coisa, abertamente, em público. Então, muitas vezes, hoje, a gente pega num domingo para pregar, não, isso é só restrito para a igreja. Isso é ensinamento. Ensinamento é domingo de manhã, ensinamento é na escola dominical. Tem que ser culto evangelístico, tem que falar para conversão. Meu irmão, a palavra é viva, ela vai e arrebenta mesmo os grilhões, esmiuça a penha mesmo. Eu falei abertamente ao mundo. Jesus pregou ao mundo. Eu preguei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei aonde? Na sinagoga e no templo. Jesus não tinha esse negócio de... Ele falava abertamente a todos que estavam ali para ouvir.
crianças, adultos, jovens, idosos. Jesus não chegava na hora dele ministrar a palavra e falar, agora tira as crianças e leva para o ensaio do coro infantil. Leva agora as crianças para a salinha das crianças. Não. Não existia isso, eu acho isso um erro, certo? Eu acho que você deve ter um berçário, sim, porque talvez a criança precise ser amamentada, o bebê chora, a criança mais novinha, até concordo com isso, pode tirar a atenção dos pais, pode tirar a atenção das pessoas que estão do lado, o nenenzinho pode fazer um cocôzinho na fralda, o xixizinho tem que ser trocado, a mãe tem que levantar, eu até concordo com isso, um berçário ali e tal. Que se precisar ir lá ver a criança, sua mãe se desloca discretamente. Agora esse negócio de você pegar a criança de 8, 9 anos, botar em salinha, para mim isso é perda de tempo. Jesus não separava, Jesus falava abertamente ao mundo e falava abertamente, ensinava nas sinagogas, ensinava no templo. Nós temos que voltar a esses princípios de ensinar a palavra de Deus. Ensino, nós precisamos aprender a palavra de Deus. Não é ensino metódico, sacal, cansativo, não é aula de seminário não, irmãos. É lermos a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo comece a falar. É a palavra. Você vê que quando a gente começa a ler a palavra, Deus começa a falar com a gente. E Jesus fala, por que vocês perguntam a mim? Pergunta àqueles que eu ensino. Eles estavam lá ouvindo, né? E tendo dito isso, um dos que ali estavam deu-lhe uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que você responde ao sumo sacerdote? Entendeu? Então, nós temos que parar com essa opressão também de autoridade sobre as pessoas. Estava conversando ontem com uma pessoa, falou, olha, eu não aguento mais julgo. Eu não aguento mais julgo. Eu estou deixando o julgo. Sabe? Porque é muito peso, é muita pressão, é muita cobrança, é muito julgo. Entendeu? É muito título também, agora não é verdade? Então, é óbvio que nós precisamos respeitar os nossos líderes, nós precisamos honrar os nossos líderes, aqueles que têm a unção de pastor, de profeta, nós precisamos fazer isso. Claro, honrar é uma coisa, agora essas pessoas não podem colocar julgo sobre as nossas vidas, doutrinas de homens, tática de multiplicação de igreja, de aumento de igreja que gera julgo sobre as pessoas. A igreja de Cristo, a igreja do próprio Deus, ela não é para ser julgo sobre as pessoas. Então tem pessoas que é uma cobrança, se é célula, você multiplicou célula, se é grupo de 12, você já tem os seus 12, se é grupo pequeno, você já tem o seu grupo, você já fez... Meu irmão, pregue a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Fale do amor de Jesus para as pessoas, de um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, de um Deus verdadeiro, de um Deus que é o Deus de hoje, é o Deus de ontem, é o Deus de amanhã, Ele sempre é, um Deus poderoso. Vamos promover o que? O ensino e a unidade da Igreja de Cristo Jesus. Não estou falando de ecumenismo, não, estou falando de corpo de Cristo. Nós precisamos voltar ao ensino da palavra de Deus. Mais uma vez eu volto a dizer, a Bíblia diz assim, o meu Espírito vos ensinará todas as coisas. Não é um ensino metódico, sacal, não. Sabe, aquilo que todo mundo dorme. Pregue a palavra e o Espírito Santo vai começar a ministrar no coração das pessoas. Pregue a palavra de Deus e o Espírito Santo começa a ministrar. Por falta de pregação da palavra de Deus, nós estamos tendo infiltração de tantas doutrinas de homens demoníacas dentro da igreja. Nós temos. Hoje a igreja ela é feita de doutrinas baseadas em culturas humanas, sabe? Baseado em coisas satânicas, baseado em preceitos de homens, em doutrinas de homens. Grande parte da igreja hoje está infectada com tudo isso. Por quê? Porque isso é agradável à carne. Então nós trazemos o mundo para dentro da igreja para satisfazer a nossa carne que nós não queremos mortificar. Nós queremos ainda viver um pouquinho agradando a carne. Então eu vou botar dança lá em cima, eu vou fazer do púlpito um palco de performance que eu agrado as pessoas, eu agrado aqueles que vêm, que o culto fica assim, uma hora é luzes, é dança, uma hora é uma banda, uma hora é uma orquestra, uma hora é um coral, uma hora é crianças cantando, tocando, é jovens dançando, é cheio de... Só faltou pirotecnia, que são fogos de artifício. Só faltou isso.
E aí eu faço um culto animado, um culto agitado, um culto que não cai no ostracismo, que não cai no sono. É por que isso? Porque o culto torna-se um show de performances. O altar virou um palco. Tem altar que tem um monte de luzes coloridas, gelo seco. Virou uma bagunça. E o Senhor fala assim, olha, Jesus responde, eu falei abertamente ao mundo e eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam e nada disse em oculto. Jesus não ocultou nada. Jesus pregava o evangelho do reino e ele tem que ser pregado. Ah, mas é visitante. Talvez se a gente confrontar o visitante se sente ofendido. Ah, meu amigo, quem está ali vai ouvir, porque é o Espírito Santo que trabalha através da palavra. Talvez você fale que aquilo que você vai falar vai ofender um visitante. Talvez tenha um monte de servos, de crentes ali afastados do evangelho, precisando ouvir a verdade, mas nós ficamos fazendo performance em cultos de domingo, ao invés de pregar a verdade. E essa pessoa não ouve, ela não é liberta, ela não volta para os caminhos do Senhor, porque nós estamos preocupados com performance. Entendeu? Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos voltar ao ensino da palavra de Deus. Como ele está falando aqui, eu ensino a palavra, eu falei abertamente para o mundo. Irmãos, nós temos que ser boca profética nesse mundo, nós temos que falar abertamente. Qual é o mundo que te cerca? Fale de Jesus. Qual é o meio que você vive? Fale de Jesus abertamente, irmão. Não fique com meio termos, fale abertamente. Você mora num país onde você pode fazer isso. É diferente de que você é inserido em uma outra cultura, que uma cultura animista, uma cultura que não crê em Senhor Jesus, que odeia o cristianismo, ou que são perseguidos aqueles que se convertem. Num local desse, você tem que usar realmente a estratégia de quê? Que Deus fale a essas pessoas através da sua vida. Mas mesmo assim você não cala perante o mundo, porque você está falando através do quê? Do amor, amando o povo desse país, dessa nação, dessa etnia. Você está trabalhando em prol de melhoria da vida deles, e eles vão ver o amor de Cristo através de você. Você também não está calado. Mas voltando para nós aqui, qual o seu meio? É o seu trabalho, sua escola, sua faculdade, sua família? Fale abertamente de Jesus. Não seja aquela pessoa chata, não seja, mas testemunhe de Jesus, daquilo que Jesus tem feito em sua vida. Quem é Jesus? Qual a importância de Jesus para você? Fale abertamente. Você que é um pastor, ensine. Viu que Jesus está falando? Eu ensinava na sinagoga e no templo. Eu falava abertamente. Tanto é que vocês podem perguntar àqueles que eu ensinava. E pergunte a eles o que eu falava. Jesus não tinha nada escondido. Ah, mas Jesus falava em parábolas. Jesus falava em parábola para um povo que não tinha interesse de nada, mas falava abertamente para os seus discípulos. Seus discípulos saíam falando. Depois seus discípulos saíram falando, saíram escrevendo. Não existe nada que o Senhor quer que fique oculto. Ele quer que fale, pregue a palavra, ensine a palavra. Pare com esse negócio de você separar crianças, separar pré-adolescentes para que eles não ouçam a palavra. Eles precisam ouvir a palavra. Hoje nós temos um grupo de... nossas crianças, nossos pré-adolescentes são mal educados, é ou não é? Basta você olhar para onde você congrega. Mal educados, no culto não se comporta, na salinha não se comporta, quando vem para o culto depois da salinha, no final não se comporta. Você tem uma festinha, alguma coisa da igreja, alguma coisa ali, você vê que não se comportam. Por que não se comportam? Porque não existe autoridade sobre a vida deles. Um bando de pai banana, de mãe banana, e não tem autoridade. Essas crianças têm que ser educadas. Se você pegar como era educado na época de Jesus as crianças tinham responsabilidades de trabalho. As crianças depois sentavam, a mãe dava uma determinada parte da educação, o pai ensinava a eles os princípios do Senhor. Isso tem que voltar. Ah, eu não vou ser judeu? Não, você não vai ser judeu não, bicho. Mas tu tem que voltar a ensinar. Então filhos, crianças, tem que estar dentro, na hora do culto ali, adorando o Senhor.
sabe? Adorando o Senhor. Certo? É assim que nós temos que fazer. Nós não podemos, gente, ficar nessa coisa. Então, se você é líder, analise, ore ao Senhor. Se você é um pastor, ore ao Senhor. Senhor, na hora do culto, essas crianças que já podem ter um entendimento, 5, 6, 7, 8 anos, é para me deixar ali ouvindo os ensinamentos da palavra? Pergunte a Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. Você é professor de escola dominical? Também ore ao Senhor. Se Deus falar com você, dirija-se ao seu pastor e fala: olha, eu orei a Deus e Deus disse que é para as crianças ficarem no culto na hora da mensagem. Elas têm de ser, irmãos, nós temos que parar de tratar nossas crianças como os imbecis, debilóides. Quer ver como não são? Pega o seu celular e dá para o seu filho, ele descobre as coisas primeiro que você. Pega o seu laptop novo e dá para o seu filho, ele descobre as coisas primeiro que você. Aqui em casa, quem descobre as coisas na parte de eletrônica, computador, iPad, celular, é o Gabriel, que tem 12 anos. Mas desde mais cedo ele sempre fuçou e descobriu. Cabeça fresca, meu. Cabeça fresquinha. Assimila muito mais rápido. Está aprendendo guitarra e violão com a velocidade, porque assimila muito mais rápido. Aí nós pegamos toda essa capacidade mental que Deus deu a essas crianças, toda essa mente fresquinha que Deus deu a ela, e tratamos eles como idiota, botamos numa salinha e para ficar lá contando historinha, pintando quadrinhos, pintando. Mas nós temos que respeitar a parte motora, psicomotora da criança. Meu irmão, põe ela sentadinha lá, ela não vai morrer não. Sentado do lado dos pais. Olha, o pastor vai pregar, preste atenção, toma aqui tua Bíblia, acompanhe. Que ele acompanhe rastejando, ele vai começar a ter intimidade com a Bíblia, ele vai começar a ler, ele vai querer ter a Bíblia dele, ele vai querer no culto com toda, assim, aquele orgulhozinho, pensando que já é homenzinho, vai abrir a Bíblia dele. Aí os pais têm que correr lá, abrir no capítulo que o pastor vai ministrar. Quem vai pregar vai ministrar, a criança vai sentar, ela vai se sentir parte integrante do corpo de Cristo. É por isso que quando termina a aulinha, as crianças vêm que nem um bando de boi dentro da igreja, falando. Por quê? Estavam lá num outro ambiente, chega num ambiente onde a palavra está pregada, não há respeito, não há... Você entendeu? O Senhor está dizendo aqui, gente, olha só, João 18, 20, Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se reuniam, e nada disso em oculto. Meu irmão, por exemplo, quando vem uma pessoa na nossa casa, um servo de Deus está na nossa casa e ele começa a falar as coisas do reino de Deus, eu faço questão que o meu filho esteja presente. Meu filho sempre está presente, e já é uma iniciativa dele, eu faço questão. Fica até 10, 11 horas. Quantas vezes eu já deixei ele até matar a aula no outro dia, porque ficamos envolvidos na obra até tarde. Ele vai assimilando as coisas, tudo vai somatizando na mente dele. Fomos levar a Cristina para o seminário, ele foi junto com a missionária, ouviu toda a pregação dela lá, foi junto para a igreja, ouviu toda a ministração dela lá, ficou até tarde com a gente conversando, ouvindo a palavra de Deus ali, através daquela serva do Senhor, passando as experiências dela do campo missionário, etc. Viu comigo ali, fica comigo e ele aprende. Nós temos que parar de chegar, uma pessoa vai falar do reino de Deus na nossa casa, vai pro quarto, vai brincar, toma um videogame, toma a televisão, liga ali, vai. Empurra a criança para as coisas, muitas coisas que nós empurramos, televisão, videogame, é do diabo. Deixamos o banquete puro de comida espiritual e empurramos nossos filhos para o inferno. Meu irmão, é tempo de mudar. É tempo de pregarmos, ensinarmos a palavra de Deus nas igrejas. Quer seja ela grande ou pequena, quer seja ela funcionando em uma casa ou num grande prédio. Quer seja um culto de manhã, de tarde ou de noite, quer seja no domingo, no sábado, na quarta, na quinta, na segunda, nós temos que aproveitar todo esse tempo para ensinar a palavra de Deus, o evangelho do reino. Vamos tirar de nossas pregações historinhas, vamos tirar de nossas pregações filmes.
Ah, o filme tal conta uma história. Vai plantar coquinho com filmes, com historinhas, com filosofia, com todas as suas histórias também pessoais, porque tem pastor que fica contando as suas experiências, suas aventuras pessoais, coisas que não edificam, que não estão ali, que não é um testemunho de Deus, para aquele momento da palavra. Fica só enchendo a bola dele. Não é isso, chega disso, para com isso. Volte para a palavra, leia a palavra e peça a Deus para te dar a mensagem. Deus vai te dar a mensagem. Que seja uma mensagem que edifique, porque vai ser uma mensagem pregada na palavra. Aí você chega na palavra e começa a ministrar a palavra. Começa a ministrar a palavra. E Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Deus quer se revelar a nós. Não fique na internet pegando texto pronto, pegando ministrações prontas na internet. Hoje, se você for na internet, você passa o ano todo pregando todo dia sem repetir um sermão, mas também sem precisar nem ler a Bíblia, porque tem sermãos na internet a rodo. Você baixa 10, pronto, já estou com 10 dias aqui, é só eu ler 1, 2 vezes, levar para o púlpito e pregar isso aqui, pronto, acabou. Meu irmão, Deus é um Deus dinâmico, Deus é um Deus vivo, Deus é o Deus que tem coisas novas todos os dias. Então, se você ministra na palavra, entendeu? Se você é um líder de algum grupo pequeno, célula, seja lá o que for, que você tem a oportunidade de ministrar, ministre a palavra de Deus. Se você é um pastor, ministre a palavra de Deus. Se você, pega os seus cultos, as ministrações, analisa, grava, poxa, essa ministração eu estou ministrando, eu estou fazendo como Jesus. Pega as pregações que você tem gravado e leia esse texto. Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Você tem falado abertamente? Quando chega um problema de homossexualismo, quando é um problema de pecado, você tem falado abertamente? Você tem pregado contra esse mundo tenebroso, contra essa porcariada que está aí fora? Você tem falado abertamente ao mundo? Olha só, abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei. Você tem ensinado nas reuniões de domingo, à noite, de manhã, quarta, seja qual for o dia, sábado. Você tem ensinado. Analise os sermões que você tem pregado. Se está dentro desse parâmetro aqui, glória a Deus e aleluia, e continue mandando bala, porque Jesus falou: olha, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Irmãos, você tem feito isso? Você que é líder, você que é pastor, você que é uma pastora, você tem feito isso? Você que é um pregador da palavra de Deus, um missionário, sempre abrindo um parênteses, o missionário é algo diferenciado, porque muitos estão em locais que é proibido pregar abertamente a palavra de Deus. Isso não cabe para eles. Eles vão pregar a palavra de Deus usando uma outra estratégia, através da vida, do amor. E também é bíblico, porque o Senhor, vocês serão conhecidos através do amor. Muitos missionários estão em países que perseguem, que eles passam tempão sem abrir a boca para falar de Jesus para a pessoa, mas ele ama a pessoa e a pessoa começa a ver Jesus na vida dele através do amor. É diferente. Porque ele pode estragar todo um processo se ele chegar lá, vocês têm, morre, matam ele e as vidas se perdem. Eu estou falando daqueles que têm essa oportunidade abertamente. Aqui Jesus tinha oportunidade abertamente no templo, nas sinagogas, e ele falava abertamente. Ele tinha essa oportunidade. Entendeu? Então nós temos hoje nesse país essa oportunidade. A Europa toda, América do Norte, América do Sul, América Central, tudo, nós temos essa oportunidade. E se nós não falamos, nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus fale tremendamente ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso site é o www.amazongospel.com.